Hoje eu acordei com as redes sociais bombando, a internet e até alguns colegas meus que gostam muito de discutir política comigo, mostrando os mais de 15 milhões de reais que foram gastos pela Presidência da República apenas com leite condensado. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos para o vídeo. E aí, pessoal do canal Educamática, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Rogério Balbino. Como eu disse para vocês aí na introdução do vídeo, hoje eu acordei já recebendo mensagens de alguns amigos meus, já mostrando, olha aí, o teu presidente, olha o que foi que aconteceu, gastando dinheiro, 15 milhões com leite condensado e etc. E aí eu fui tentar ver a reportagem, né, ficar por dentro do assunto. Até o momento não tivemos ainda nenhuma resposta por parte do Planalto, né, em relação a esses gastos, mas foi um levantamento que foi feito aí por uma empresa, por um grupo de jornalistas que pegaram aí as despesas com compras de supermercado, né, com alimentação, através do cartão corporativo do presidente. E aí eu fui analisar algumas situações e aí eu já fico um pouco com o pé atrás em saber o que realmente está acontecendo. A princípio, eu acho extremamente imoral, embora que não é ilegal. Nós vivemos num país que, infelizmente, nós damos vida de realeza para os nossos governantes, que podem gastar praticamente à vontade, de forma ilimitada, e suas despesas todas vão ser pagas com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. E isso não é uma prática só do presidente da República, mas até dos ex-presidentes da República, haja vista os milhões que são gastos todos os anos somente com os ex-presidentes, que têm direito a salário vitalício, segurança, automóvel, combustível, viagens aéreas, tudo que você imaginar por nossa conta. É um absurdo, mas infelizmente é legal, está previsto nas nossas leis, está previsto na nossa Constituição. Mas o fato do momento é esse dos gastos aí do presidente da República, utilizando seu cartão corporativo para todo esse bafafá que está tendo aí na internet. Quando eu fui dar uma lida na matéria, eu percebi que já tem algo meio que tendencioso. Por quê? Quando fala do cartão corporativo e quando fala das despesas do governo federal, dentro dessas despesas, normalmente estão incluídas despesas com todos os ministérios, e aí são mais de 20 ministérios, milhares e milhares de pessoas, né, que trabalham todos os dias, funcionários públicos, que têm despesa de alimentação, transporte, combustível, passagem, o avião da FAB, por exemplo, alguns dos aviões da FAB que sempre tem que estar transportando para uma coisa para outra. Desde o ano passado, por exemplo, que houve um acréscimo nessas despesas, porque os aviões, por exemplo, não pararam, né, praticamente o ano passado por conta da pandemia, de estar fazendo viagens para resolver e agilizar muitas situações que estavam ocorrendo por conta da pandemia. Isso fez com que as despesas realmente aumentassem. Só que dentro desse cartão tem as despesas também do vice-presidente, dos ministros, muitas situações até das Forças Armadas entram dentro dessa despesa do governo federal. E aí a gente precisa realmente analisar o que foi uma despesa única de uma pessoa e realmente o que foi uma despesa geral do governo. Eu não quero dizer com isso que realmente não tenha acontecido algo de errado, que não haja aí um superfaturamento na alimentação, ou no mínimo uma falta de coerência e de moral por parte do governo federal em diminuir as suas despesas. Estou aguardando aí qual é que vai ser a resposta, a explicação por parte do presidente ou de alguém que o represente nesse sentido. O que me deixa muito triste é de saber que isso não é uma prática somente do presidente da República, como eu falei, mas os governadores de estado, prefeitos das cidades, né, os vereadores, secretários. Infelizmente isso é uma prática abusiva, imoral, né, que existe no nosso país, está na lei e que a gente infelizmente não pode fazer absolutamente nada, a não ser
escolher representantes que realmente lutem por essa causa, e aí é outra situação muito difícil, porque não adianta você colocar 1, 2, 3 pessoas que briguem por essa pauta e você tem milhares que brigam contra. E aí faz-me lembrar do ano passado, momento de pandemia, quando alguns deputados e senadores se juntaram querendo usar os quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais para que ia ser utilizado para a campanha eleitoral ser destinado à pandemia, né? Utilizar para comprar respirador, para comprar insumos, para comprar EPIs. E o que foi que a maioria, né, dos deputados e senadores disseram? Não. Eles não permitiram, não abriram mão do seu fundo eleitoral para gastar com campanha, né, e tudo mais. Eles não abriram mão desse fundo eleitoral para usar na pandemia, para socorrer as pessoas. Esse dinheiro continuou sendo utilizado no fundo eleitoral para fazer campanha política, santinho e aquela coisa que a gente já conhece, mesmo no ano de pandemia, onde praticamente não houve campanhas eleitorais, onde praticamente não precisou se utilizar de outras despesas maiores, que é costume numa eleição eleitoral, porém, infelizmente, eles não deixaram mexer nesse dinheiro. E aí faz lembrar também de outro fato, do nosso querido e maravilhoso STF, né, que gasta milhões também com o seu buffet, né, com a sua alimentação, com o cardápio que é servido principalmente para os ministros. Principalmente porque o cardápio ele se estende também aos outros funcionários que ali trabalham, mas principalmente porque eles têm uma regalia a mais, claro, a comida deles é diferenciada. Eu já escutei alguns jornalistas falando que lá no prédio do STF, né, tem um bandejão, tem um lugar lá, uma praça lá de alimentação, onde serve aquele PF, aquele almoçozinho mais simples de 15, 20, 30 reais, e uma alimentação muito boa, com nutricionista e tudo mais. Porém, claro que nenhum super-ministro iria se contentar e estar almoçando num bandejão, ou pedindo que algum funcionário fosse lá, pegasse sua marmitazinha e trouxesse para ele comer. Isso é coisa de pobre, mortais como a gente, né? Mas eu vi uma reportagem, acho que de 1 ano ou 2 anos atrás, onde eles gastavam milhões de reais, e aí pedindo todo tipo de comida luxuosa, refinada, né? E aí destacando os vinhos, onde eles queriam vinhos que tivessem no mínimo 3 ou 4 estrelas, 3 premiações, até o tipo de madeira, né? Até o tipo de madeira onde o vinho estava sendo conservado, eles tinham escolhido o tipo de madeira, né? Quantas premiações o vinho já teve, onde é que ele foi produzido, enfim, eles mostraram ter muito entendimento desse tipo de situação. E aí, essa prática é generalizada, são bilhões e bilhões de reais todos os anos que a gente vê indo de ralo abaixo no meio dessa farra com o dinheiro público que existe aqui no Brasil. E aí eu fico com aquela inveja, né? Com aquele sentimento de, poxa, como eu queria que o meu país fosse desse jeito. Quando a gente vê exemplos de outros países onde presidente ou primeiro-ministro, seus deputados, senadores, até ganham um bom salário. Porém, eles têm que viver e manter as suas despesas com o salário que recebe. E aí é lindo a gente poder ver um deputado federal de um país desse andando de transporte público, né? Tendo uma sala com apenas 3 ou 4 funcionários que vão ajudá-lo durante o seu mandato, onde que aqui no Brasil, cada ministro do STF tem mais de 200 juízes, entre juízes e advogados, né? Funcionários públicos. Cada ministro, são 11, cada um dos ministros tem mais de 200 pessoas trabalhando para o seu gabinete, para o seu escritório. Então é muita despesa, é muito dinheiro, sem contar que o retorno é praticamente zero. Isso é o pior de tudo, porque a gente paga muito imposto, a gente dá muita regalia, esse pessoal tem vida de reis e de rainhas, e o retorno é praticamente zero, né? Haja vista a quantidade de processos, as dezenas
de milhares de processos que estão lá no STF, empancado, a maioria prescrevendo, porque simplesmente eles não resolvem, não julgam em tempo hábil e acaba prescrevendo e aquilo já não serve de absolutamente nada. Então, é lamentável essa notícia, né? Eu espero uma explicação, no mínimo decente, por parte da Presidência da República em relação a esses gastos, em relação a essas despesas. Mas eu achei interessante trazer esse vídeo, mostrando que, infelizmente, isso não é uma realidade só da Presidência da República. Isso é uma realidade geral do nosso país e eu quero deixar bem claro, é uma realidade que eu abomino, é uma realidade que eu desprezo, porque não deveria ser dessa forma, não deveria ser desse jeito. Então comenta aí no vídeo o que é que você acha dessa situação, o que é que você acha dessa farra que existe aqui no Brasil com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Então te agradeço por ter ficado até o final do vídeo, já sabe, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aí no vídeo o que foi que você achou e eu te espero para o próximo vídeo do canal. Valeu!